Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro. Hoje nós iremos falar e corrigir a nossa atividade 6, proposta na aula anterior. Observe, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a atividade 1, questão 6, e depois iremos aprofundar no que é pré-história, tá? É importante a gente estudar e aprofundar o que é pré-história, porque faz parte do entendimento aí da nossa área do conhecimento ao longo do primeiro semestre da segunda etapa, ok? Então vamos lá, questão 6, ó. A questão 6, ela busca o que é história. É uma questão lá da Universidade Federal de Pernambuco e diz assim, ó, história é a ciência que, letra A, estuda os acidentes históricos e geográficos do planeta Terra. Letra B, se funda unicamente em documentos escritos. Letra C, estuda os acontecimentos dos homens, estuda os acontecimentos do passado dos homens, utilizando dos vestígios que a humanidade deixou. Resposta certa é a letra C aqui, né, gente? Dá pra gente marcar, né? A história é os acontecimentos do passado dos homens, utilizando-se dos vestígios que a humanidade deixou. Então ela estuda o passado dos homens, ela estuda a ação do homem no decorrer do tempo. Ela consegue sistematizar, através de documentos históricos, a ação do homem no decorrer do tempo. Então a resposta certa da nossa atividade é a questão C, né? A letra C, conforme mostra aí a marcação, tá bom? Então a resposta certa é a letra C, estuda os acontecimentos do passado no decorrer do passado dos homens, utilizando os vestígios que a humanidade deixou. Beleza? Vale lembrar aqui a definição do Mark Bloch, de que a história é a ciência que estuda o homem no tempo. A história é a ciência que estuda o homem no tempo, né? Tempo histórico. E a partir daí, todas as suas ações, a sua produção do conhecimento no decorrer do tempo e do passado, né? Tem historiadores que vão além, fala que a história estuda o passado para compreender o presente e projetar o futuro. A história estuda o passado para compreender o presente e projetar o futuro. Ok? Voltando à pré-história brasileira, é importante destacar aqui depois dessa questão, a questão dos sítios arqueológicos brasileiros, né? Então, o sítio arqueológico é justamente um local onde são achados vestígios do passado, né? Onde se encontram vestígios do passado. E no Brasil existem inúmeros sítios arqueológicos, né, onde foram descobertos fósseis que nos remetem aí à antiguidade brasileira, à pré-história brasileira. Em especial, separei o sítio, né, arqueológico do Boqueirão, Pedra Furada, lá em Pernambuco, que descobriram-se fósseis e vestígios de aproximadamente 48 mil anos atrás, né? Descobriram lá facas antigas, machados, fogueiras, e eles estão expostos no museu da Universidade Federal de Pernambuco, ó. Observem aí os fósseis, eles estão expostos aí para que o público e a comunidade tenham acesso a esses fósseis, né? É importante que os sítios arqueológicos divulguem esses estudos, essas pesquisas e comprovem que ali naquela região do Boqueirão, Pedra Furada, em Pernambuco, teve civilizações ancestrais, teve civilizações primitivas, né, antes mesmo do processo de colonização portuguesa no Brasil. Então a história do Brasil remete a muito antes da colonização, remete a muito antes do processo de colonização portuguesa. E, logicamente, a Universidade Federal do Pernambuco expõe isso através dos museus, conforme essa foto mostra. Essa imagem nos remete a isso, ok? Tá aí, né, os fósseis lá do Boqueirão, Pedra Furada, um sítio arqueológico importante.
Outro sítio arqueológico importante é a Lagoa Santa, tá? Lá em Minas Gerais. Outro sítio arqueológico importante brasileiro é a Lagoa Santa, que se localiza em Minas Gerais. E foi lá em Lagoa Santa que se descobriu o fóssil Luzia, o famoso fóssil Luzia, de 12.500 anos a 13 mil anos atrás. O famoso fóssil Luzia, que foi descoberto aí entre esses processos, de 12.500 a 13 mil anos atrás, lá em Lagoa Santa, e reconstrói um período da história, da pré-história brasileira importante, né, que se destaca aí principalmente pelo nascimento das primeiras civilizações. O nome fóssil Luzia porque se trata de um fóssil feminino, tá? Ele se refere a um fóssil feminino, por isso o nome Luzia. E ele remete a 12.500 anos, a 13 mil anos atrás. E é isso que conta nesse sítio arqueológico de Minas Gerais, ok? Observem, lá em Lagoa Santa, Minas Gerais, isso mesmo. Outros sítios arqueológicos importantes, né, e que fazem parte desse conjunto de situações que nós estamos estudando. O sítio Parque Nacional da Serra da Capivara, lá no Piauí, importante. Santana do Riacho, Minas Gerais, importante. Caatinga de Moura, importante na Bahia, outro sítio arqueológico, isso aqui é muito importante, né? E se refere a esse processo, ok? Os sítios arqueológicos deixam vestígios, olha essa imagem que interessante. Os sítios arqueológicos deixam vestígios do passado, né? Trazem aí vestígios do passado. Ou seja, ajudam na reconstrução, da nossa história. Tá bom? Tá aí, ó, os sítios arqueológicos, o que evidencia também a existência de comunidades indígenas e comunidades vinculadas aí aos nossos povos originários. Beleza? Essa imagem é interessante, né? Ela traz aí toda a dimensão dos sítios arqueológicos e de tudo isso que nos relata. Tá bom? Outro ponto importante que eu queria destacar na aula de hoje são os povos do litoral, né? O processo de colonização portuguesa começou pelo litoral. E esses povos têm uma certa importância porque são povos que deixaram vestígios do passado e através desses vestígios que a gente consegue conectar a sua cultura, a sua forma de existência e a todo esse processo que nós estamos assistindo na aula de hoje. Tá bom? Então, observem, os povos do passado se remetem aos famosos sambaquis, que são povos que ocupavam o litoral brasileiro, em especial o litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, Rio de Janeiro, né? Então, esses povos iam do Espírito Santo ao Rio Grande do Sul. Veja, pegava toda a faixa litorânea daquilo que nós consideramos como Sudeste brasileiro. E nessas faixas litorâneas, eles construíram ocupações humanas. Construíram ocupações humanas, né? E essas ocupações deixaram vestígios, o que nós chamamos hoje de documentos históricos, né? Eles se alimentavam basicamente de frutos do mar. É engraçado, esses povos de origem primitiva, de origem ancestral, que nós chamamos de sambaqui, se alimentavam especificamente de frutos do mar, né? Então eles tiravam do mar o seu próprio alimento, né? Essa imagem é bem bacana, olha como que essa imagem reproduz um pouco o modo de vida, né, dessas comunidades. Eles tiravam do mar o seu próprio alimento, a pesca, por exemplo, né? A pesca era uma forma de sobrevivência à época. E eles desenvolveram, vejam, gente, quando a gente estuda a pré-história brasileira, a pré-história da humanidade, a gente está atrás desses conhecimentos, dessas formas de conhecimento. E tudo isso faz parte desse conjunto que nós estamos estudando na nossa aula de hoje, tá bom?
Essa imagem é importantíssima, né? Prova muito isso. Né? Esse período da pesca, da caça e da coleta. É o período que nós chamamos na história de Paleolítico. Paleolítico é o período mais primitivo da história, o Paleolítico. É o período que eles sobreviviam da caça, da pesca e da coleta de pequenos alimentos. Paleolítico, ok? Veja, com o desenvolvimento da agricultura, a gente entrou num período chamado Neolítico. Neolítico, que é um período de desenvolvimento da agricultura. É um período de desenvolvimento da agricultura. E aqui, eles já praticavam técnicas agrícolas, técnicas de cerâmica, conhecimento técnico, construção de casas e cabanas. Né? Então, esse período já tinha uma estruturação urbana melhor, né? Já tinha um processo de sedentarização mais consistente, mais consolidado, o que levava os agrupamentos humanos a ficarem mais em determinadas localidades, a se fixarem mais em determinados territórios e territorialidades. Então, o período neolítico, na pré-história brasileira, marca o nascimento da agricultura, conforme esse mapa mental mostra, tá? O nascimento da agricultura, da construção de casas, construção de técnicas agrícolas e de cerâmica e a produção do conhecimento técnico. Bom, imagem aí que interessante, das primeiras formas agrícolas das comunidades pré-históricas do Brasil, né, as primeiras fórmulas agrícolas das comunidades pré-históricas do Brasil. Essa imagem é bem significativa para vocês enxergarem como eles sobreviviam à época, tá? Veja, aí nós já estamos falando de um período mais recente, né, que nós chamamos de Neolítico, um período mais recente da história da humanidade, ok? Pessoal, antes da gente fechar a aula, eu queria destacar os povos tupis. Observe, queria separar com vocês os povos tupis, que são povos importantes para a gente entender um pouco a história do Brasil e dos povos originários, tá? Os povos tupis cumpriram e cumprem um papel importante no entendimento da história da humanidade. Porque eles foram e fazem parte dos povos originários. E depois, mais tarde, se definirão enquanto comunidades indígenas. E essas comunidades indígenas têm a ver aí com o desenvolvimento da cultura dos povos tupis. Né? Aliás, existiam diversos troncos culturais e linguísticos dos povos tupis. Né? Os povos tupis foram responsáveis em desenvolver o conhecimento da agricultura no Brasil. Foram responsáveis pelos primeiros processos de sedentarização, produziam urnas funerárias também, aspectos culturais e religiosos. Tá? Aspectos culturais e religiosos. Então veja, não, é inegável, né, que os povos tupis deixaram e deixam até hoje, os tupinambás, tupi-guaranis, deixaram e deixam até hoje, né, os povos de descendência tupi, um legado ancestral para a nossa história. Então não tem como falar de pré-história brasileira se a gente não se remeter aos povos tupis e a toda contribuição cultural e linguística diversos troncos linguísticos que eles deixaram para a nossa história. Tá bom? Fora o conhecimento agrícola, o processo de sedentarização e outras questões a mais. Beleza? Então veja, fechamos aqui, né, essa parte da nossa aula sobre a pré-história brasileira. Na próxima aula veremos, coloca isso, na próxima aula veremos o movimento de translação da Terra. Vamos estudar um pouquinho de geografia, tá?
Na próxima aula vamos estudar um pouquinho de geografia, veremos aí o movimento de translação da Terra, beleza? Fechamos aqui a nossa parte sobre a pré-história brasileira, voltamos com a próxima aula, valeu!